Fala pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Ernesto Luiz, o canal da Enfermagem Aprovada. Se vocês perceberem aí, vocês vão se deparar com uma modificação no meu canal, né? Nós tiramos algumas publicações antigas que nós tínhamos aqui e agora nós estamos redirecionando aqui o público-alvo do nosso canal. Nós vamos começar a gravar para vocês aqui conteúdos voltados especificamente para a área de segurança do trabalho. Eu sou técnico de enfermagem do trabalho, sou cirurgião dentista e também sou graduado em letras. Se vocês ainda não me conhecem a fundo, vocês podem aí conferir todas essas minhas formações e algumas dicas que eu vou postando aonde? Lá no meu Instagram, no Ernesto Luiz _. Passem lá, deixem a sua mensagem, deixem a sua sugestão do que vocês querem ver aqui no meu canal, agora com essa pegada voltada para a saúde e segurança do trabalho. Bem, pessoal, quando eu pensei nessa reestruturação aqui do meu canal, eu pensei, vou agora me dedicar a gravar vídeos direcionados especificamente para a área de saúde e segurança do trabalho, também para a área de enfermagem, algumas abordagens aí mais direcionadas para esse público. E abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, muitas pessoas começaram a mandar mensagens para mim, sugerindo algumas temáticas que eu poderia trabalhar aqui, e eu escolhi para começar essa jornada aqui com vocês, essa nova playlist que eu estou abrindo aqui no meu canal. Escolhi começar a trabalhar uma banca específica, escolhi a banca ADM Tech, é uma banca aí que faz muitos concursos na região Nordeste, faz alguns concursos também na região Sul, mas é uma banca que trabalha bastante os temas de biossegurança, os temas das normas regulamentadoras e também algumas abordagens aí relativas à enfermagem do trabalho. Qual foi o recorte que eu fiz? Hoje eu selecionei aqui para trazer para vocês questões de cargos que não são da área da enfermagem, mas que trataram aí de aspectos da NR32, NR6 e também dos aspectos de biossegurança. Então vocês vão perceber aqui como é que essa banca ADM Tech, ela faz essa abordagem aí, para que quando você vá fazer a sua prova, você já conheça como é que a banca desenvolve as suas questões, como é que ela elabora, como é que esse elaborador vai aí estruturar cada um dos itens. É uma banca tranquila que com a leitura aí das NRs, alguma leitura aí que você tenha sobre as questões relacionadas à biossegurança, você vai conseguir responder de uma forma bem efetiva as suas questões. Se você estiver me acompanhando ao vivo, deixe a sua mensagem aqui no chat. Se você está acompanhando esse vídeo em outro horário, pode deixar o comentário aqui nesse vídeo também ou me mandar mensagem lá no meu Instagram, no @ErnestoLuiz_. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Professor, gostei da sua aula, gostei da sua didática, gostei aí da maneira como você transmite o conteúdo. Onde é que eu posso adquirir os seus serviços? Lá no meu perfil, pessoal, vocês vão encontrar um serviço que eu tenho direcionado aí para o apoio das provas discursivas dos concursos públicos, seja da área da enfermagem, seja de áreas administrativas. Eu tenho lá o serviço de correção de discursivas, tenho também o serviço de recursos administrativos para as provas discursivas, que são aquele período lá quando as bancas publicam os resultados, o candidato se sente lesado, não sabe ali como desenvolver um recurso, eu ajudo você nesse momento. Minhas aulas estão aí compartilhadas na plataforma da professora Fernanda Barbosa, que é aí a plataforma a qual eu estou vinculado, estou aí gravando algumas aulas e você pode aí adquirir e seguir firme na sua preparação. Lá é uma plataforma direcionada para os cargos da área da saúde e você vai poder compartilhar comigo e com muitos outros professores e com a professora Fernanda Barbosa de muito conhecimento. Então, se você está me acompanhando ao vivo, já deixa aqui no chat a cidade de onde você está aí me acompanhando, qual o seu nome, se você já me conhece ou se não me conhece ainda, que a gente vai aqui começar a abordar todas essas temáticas tratadas pela banca ADM Tech sobre as NRs número 32, 6 e também sobre os aspectos relativos à biossegurança, tudo que a banca cobrou aí nos últimos 2 anos para esses cargos de nível médio e também para alguns cargos de nível superior, que eu selecionei aqui as questões para vocês também, certo? Vamos começar aqui. Questões ADM Tech NR 32, 6 e biossegurança. Bem, pessoal, quando nós vamos aí consultar os bancos de questões da banca ADM Tech, nós nos deparamos com uma estrutura de questão assim, que geralmente vem com itens
para que você avalie se esse item é certo ou se esse item é errado. A primeira questão aqui que está colocada foi uma questão que a bancada MTEC utilizou lá na prova da Prefeitura de Timbaúba para o cargo de auxiliar de serviços gerais e dizia assim, ó, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O empregador não pode vedar o ato de fumar nem o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Também não pode vedar o uso de calçados abertos, segundo a NR 32. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nesse item, o que você precisava ficar atento é que o avaliador colocou aqui que o empregador ele não poderá vedar o ato de fumar. Quando você consulta lá a NR 32, você vai perceber que tudo isso aqui, na verdade, está positivado na NR 32 como a possibilidade de vedação do empregador. Então, o empregador ele pode sim vedar o ato de fumar, ele pode sim vedar o consumo de bebidas e de alimentos nos postos de trabalho e também vai aí precisar vedar o uso de calçados abertos, segundo o NR 32. Por que ele vai precisar vedar todas essas situações? Porque caso, aí pense em uma indústria que trabalha com muitos produtos químicos, as pessoas vão estar ali naquele ambiente de trabalho onde nós temos muitos fumos sendo eliminados aí desses produtos químicos, uma pessoa fumando, uma pessoa consumindo ali qualquer tipo de alimento. Tudo isso vai ser prejudicial para a pessoa e futuramente prejudicial para a empresa também. Por isso que o empregador precisa vedar esse tipo de conduta. Outra coisa que ele vai precisar vedar também é o uso desses calçados abertos. E por que vedar o uso de calçados abertos? Porque o uso de calçados abertos vai favorecer o acontecimento de quê? Dos acidentes de trabalho. Porque aí, imagine uma enfermeira, imagine um técnico de enfermagem, imagine um auxiliar de serviços gerais executando as suas atividades ali com a sandália havaiana ou com a sandália que os dedos estejam expostos. Qualquer coisa que ele derrubar ali tem grandes chances de cair no seu pé. E imagine onde é que isso vai cair. Vai cair no chão? Vai cair do lado? Não, vai cair no pé, com certeza, do trabalhador. Então, o primeiro item que nós trazemos aqui na questão número 1, ele está errado, né, pessoal? Então, vamos já cortar aqui, botar um Fzinho de informação falsa. Afirmativa 2. As atividades que envolvem a coleta de resíduos sólidos, a varrição, o transbordo, a manutenção de áreas verdes, o tratamento de resíduos, ponto de recolhimento de resíduos ou ecoponto, a triagem de recicláveis e a destinação podem ser consideradas limpeza urbana. Então, pessoal, todas essas atividades, elas podem sim ser consideradas como atividades aí de limpeza urbana. E de onde é que vai vir essa definição? O avaliador não colocou aqui na questão, mas essa é uma definição que não vai vir da NR 32, não vai vir da NR 6, ela vai vir de outra NR que eu coloquei aqui mais para frente para vocês terem contato. Mas, professor, você falou que só iria trabalhar NR 6, 32 e aspectos sobre biossegurança. Então, é justamente por tratar desses aspectos de biossegurança que nós precisamos aí considerar também algumas outras NRs que vez ou outro o avaliador vai colocando aqui na questão. A NR 32, como eu disse para vocês, ela vai indicar que o empregador ele vai vedar. E o que é que esse empregador precisará vedar? Ele precisará vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Professor, eu uso lente de contato, não posso usar minha lente de contato no meu trabalho? Pode usar a lente de contato no ambiente de trabalho. O que você não pode é estar manuseando-a em seu ambiente de trabalho, usando ali muitas vezes as pias onde são manipulados produtos químicos para manipular também as suas lentes de contato. Então, usar pode, só não pode manusear nos postos de trabalho. Outra coisa que ele precisa vedar é o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, pelas características que eu já indiquei aqui para vocês. É necessário também que ele vede o quê? A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim. Por quê? Para evitar a contaminação desses alimentos, né? Ele também precisa vedar, como nós vimos na questão, o uso dos calçados abertos. Então, foi calçado aberto, ele precisa evitar, ele precisa exigir que esses funcionários utilizem os calçados fechados para que a sua biossegurança, a sua proteção contra acidentes de trabalho seja efetiva. E a definição do item 2 que eu disse para vocês, ela está disposta lá na NR número 38, que é a NR que vai trabalhar aí a segurança e saúde no ambiente
de trabalho nas atividades de quê? De limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos também. E lá na SNR nós temos que as disposições contidas aplicam-se às seguintes atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E aqui nós temos que serão consideradas aí essas atividades, coleta, transporte, transbordo de resíduos sólidos, sejam urbanos, resíduos aí de serviços de saúde até a descarga para destinação final. E aqui atenção a essas definições, né? A destinação final, que é a destinação lá daqueles rejeitos, né? Quando eles não conseguem mais ser aproveitados. A varrição, a lavagem de feiras, vias e logradouros públicos também é considerada aí como limpeza urbana. Capina, roçagem, poda de árvores, manutenção de áreas verdes, raspagem e pintura de meio-fio, a limpeza e a conservação do mobiliário urbano, dos monumentos, dos túneis, pontes e viadutos, além da desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e os correlatos, triagem e manejo de resíduos sólidos, urbanos e recicláveis, limpeza de praias, pontos de recebimento de resíduos sólidos urbanos e também a disposição final. Todos esses aí serão consideradas atividades de limpeza urbana. Questão 2. A ADM-TEC, Prefeitura de Palmeira dos Índios, cargo aqui de arquiteto. Analise as informações a seguir. Item 1. Tendo por base a NR6, que trata da obrigatoriedade do uso e da conservação dos EPIs, pode-se afirmar que cabe ao fabricante e ao importador do EPI responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Será que essa limpeza, guarda e conservação será aí uma coisa que nós precisamos exigir do fabricante e do importador? De maneira nenhuma, né, pessoal? Quem vai ficar responsável aí por essa limpeza, guarda e conservação? Vocês precisarão dar destaque no material de vocês. E por que vocês precisarão dar destaque no material? Porque as bancas, elas costumam fazer aí uma bagunça, atribuindo ao empregador, atribuindo muitas vezes ao empregado funções que não são características aí da sua atuação. Então, vocês vão encontrar na NR número 6 aspectos relacionados à higienização dos equipamentos de proteção individual, vão encontrar aspectos ligados também à limpeza, guarda e conservação desses equipamentos de proteção individual e vocês precisam saber quem é que vai ficar responsável por cada uma dessas ações. Quando vocês pensarem na higienização dos equipamentos de proteção individual, essa atividade de higienização dos equipamentos de proteção individual será realizada pelo empregador. Já as atividades de limpeza, guarda e conservação serão realizadas pelo empregado. Então pensem aí que a palavra higienização, ela tem aí semelhança de tamanho, de extensão com o nome empregador. É maior que empregado, porque o empregado ele vai ficar aí responsável pela limpeza. Limpeza é uma palavra menor e você vai conseguir relacionar aí com o empregado para poder fazer essa distinção na sua cabeça. Então o item 1 é um item falso, já vamos sinalizar aqui, deixa eu só pegar a caneta, isso, item 1, item falso. Item 2, cabe ao fabricante, ao importador de equipamento de proteção individual, comercializar o EPI com manual de instruções em língua portuguesa, orientando sua utilização, manutenção, processos de limpeza, higienização, restrição e demais referências ao seu uso. Professor, por que aqui o avaliador está cobrando que esse manual aí de instrução do equipamento de proteção individual precisa vir em português? E todos os manuais não já são publicados em língua portuguesa? Sim, eles são publicados em língua portuguesa, majoritariamente quando são fabricados no Brasil para destinação a brasileiros. Mas se nós pensarmos aí nos equipamentos de proteção individual, que são em sua grande maioria importados, eles são fabricados em outros países e por serem fabricados em outros países, eles não podem vir única e exclusivamente com o manual de instrução lá corriqueiro ao país em que foi elaborado, em que foi criado esse produto. Ele precisa também atender aí a nossa literatura, a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. Então, foi equipamento de proteção individual destinado ao Brasil, é preciso que esse manual de instruções seja aí publicado, seja aí trazido junto com o equipamento de proteção individual em uma linguagem que todos possamos identificar as suas características e a sua aplicabilidade. Por isso aqui o item 2, ele pode ser considerado como um item correto. Item 3, constituem equipamentos de proteção individual para proteção da cabeça.
Lá na NR número 6, pessoal, os equipamentos de proteção individual, eles são divididos de acordo com a parte do corpo a que eles vão proteger. E aqui o avaliador queria saber se você conhecia aí esses equipamentos de proteção individual que vão proteger especificamente a cabeça. Então ele lista aqui como equipamento de proteção individual para a cabeça a balaclava para proteção do crânio e pescoço contra agentes químicos e capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. Professor, não sei o que é balaclava. Professor, não sei como é que funciona aí esse tipo de capuz que é considerado como equipamento de proteção individual. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem para que vocês comecem a ter familiaridade com esses tipos de equipamentos de proteção individual e que são sim considerados equipamentos de proteção individual aí que vão proteger a cabeça. Então nós temos as duas últimas afirmações corretas, então apenas duas estão corretas aqui. Gabarito da questão número 2 é a letra D. Aqui eu trouxe a especificação que vem lá da NR número 6, que é a NR que trata dos equipamentos de proteção individual, que vai aí trazer o que é que vai caber ao trabalhador quanto ao EPI, para a gente se recordar aí daquilo que eu falei lá na resolução da questão. Então, ao trabalhador quanto ao EPI, ele vai precisar aí utilizar o equipamento fornecido pela organização, observando o disposto no item 6 da NR número 6, utilizar apenas para a finalidade a que se destina e não sair desfilando por aí, seja com seu jaleco, seja com a sua roupa privativa, seja com a sua bota e por forró com a bota adequada, não com a bota de borracha do equipamento de proteção individual. Outra coisa que ele precisa ficar responsável é por responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, que foi isso que a ADM-TEC colocou lá na questão, colocando como uma coisa que precisava ser feita pelo importador e, na verdade, isso é realizado pelo trabalhador. Ele precisa sempre comunicar à organização quando esse equipamento de proteção ele estiver extraviado, danificado ou com qualquer alteração que o torne impróprio para o seu uso. E temos ainda aqui como atribuição do trabalhador cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado do equipamento de proteção individual. Porque não adianta a empresa fornecer um equipamento de proteção individual ali de ponta para esse trabalhador, se quando ali o seu supervisor dá as costas, ele baixa a máscara, ele tira o seu capacete, ele não usa o colete reflexivo de uma maneira adequada. Então, por isso que o trabalhador precisa cumprir todas as determinações sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e, quando necessário, quando extraviado ou danificado, comunicar aí à organização. E a organização, quanto ao EPI, vai caber o quê? Organização aqui, pessoal, as NR chamam os empregadores, né? As instituições, as empresas. As empresas vão aí ficar responsáveis por adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança do trabalho. Elas vão precisar também orientar e treinar o empregado quanto ao uso desses equipamentos de proteção individual. Vão precisar fornecer ao empregado gratuitamente. Aqui as bancas deitam e enrolam com esse termo, dizendo que o trabalhador precisa pagar, e ele não precisa pagar porque esse EPI deve ser fornecido gratuitamente e adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas aqui no subitem da norma regulamentadora número 1. E quando se pensa aí em perfeito estado de conservação, é importante que vocês saibam que não existe só equipamento de proteção individual descartável. Existe equipamento de proteção individual que é lavado, que é higienizado, que é desinfetado e que vai ser reutilizado. Capacetes, luvas e qualquer outro tipo desse ramo aí. A letra D diz que cabe à organização registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados aí os livros, as fichas ou o sistema eletrônico, inclusive pela biometria. Aí uma afirmação que considera os avanços tecnológicos da sociedade e vai exigir também o uso desse equipamento de proteção individual. Os últimos 3 aspectos aqui que vão caber à organização é que ela precisa se responsabilizar pela higienização, manutenção periódica, quando aplicável a esses procedimentos em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou pelo importador. Precisarão também substituir imediatamente quando eles estiverem danificados ou extraviados e, por fim,
comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade que seja observada em qualquer equipamento de proteção individual que seja adquirido para aquela organização. Já o fabricante e o importador desse equipamento de proteção individual, eles precisarão também responder e ser aí, responsabilizados por algumas coisas. E quais são essas coisas? Eles precisarão aí, ficar responsáveis pela comercialização ou colocação à venda somente de EPI portador aí do CA, que é o certificado de aprovação emitido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, comercializar EPI com manual de instrução em língua portuguesa, orientando a utilização, manutenção, limpeza, higienização, restrição e demais referências ao seu uso, comercializar a EPI com as marcações previstas na norma, porque a norma traz algumas observações que precisam ser verificadas quanto a isso, e responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CA, e promover, quando solicitado e se tecnicamente possível, a adaptação do EPI detentor de CA para as pessoas com deficiência, preservando a sua eficácia. Certinho? E aqui, nós temos aqui o capuz e aqui a balaclava, que eu disse que ia mostrar para vocês, caso vocês não conhecessem esses equipamentos de proteção individual ainda. Questão número 3. Prefeitura de Palmeira dos Índios, agente de trânsito. Analise as informações a seguir. 1. Sobre EPIs, o capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, o capacete para proteção contra choques elétricos e o capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos são exemplos de EPI para proteção da cabeça. E aí, pessoal, será que existem capacetes que são aí adequados para essa proteção contra choques elétricos? Sim, existem esses capacetes. Se vocês se recordarem daquelas pessoas que trabalham com energia elétrica, vocês vão perceber que elas sempre estão utilizando um capacete. Aquele é um capacete que serve para evitar aí esses choques elétricos. Então, todos esses equipamentos aqui listados pela ADM-TEC são considerados equipamentos de proteção para a cabeça. Item 2. Então, vamos aqui colocar como certo. Item 2. Entende-se como equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado ao aumento de riscos e de ameaças à segurança e saúde do trabalhador. Equivocado, né, pessoal? Se nós estamos fazendo a utilização de um equipamento de proteção individual, qual é o nosso objetivo central? Diminuir os riscos e as ameaças, e não aqui aumentar, não é ampliar esses riscos. Então, o item 2 aqui é um item falso. Então, aqui, item 1 verdadeiro, item 2 falso. Qual a afirmativa que nós temos aqui? É a letra B, que diz que a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. Vocês percebem que as questões da ADM-TEC, elas sempre vão aí trazer essa nuance, dessa literalidade do que está colocado nas normas regulamentadoras. Por isso que a leitura da lei seca, que é a leitura da norma sem nenhuma explicação, sem nenhum comentário, é tão importante para vocês, principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora a resolver questões, que estão começando agora a conhecer as atividades da enfermagem do trabalho, das questões de biossegurança para os auxiliares de serviços gerais, para os arquitetos ou para qualquer outra profissão. Vamos continuar aqui. Então, lá na NR6, nós temos listados os equipamentos para a proteção da cabeça. Entre esses equipamentos, nós temos aqui a categoria dos capacetes. Nela, nós temos capacetes para proteção contra impactos de objetos, capacete para proteção contra choque elétrico, capacete para proteção de crânio e face contra agentes térmicos. Temos também o capuz ou a balaclava. Esse capuz será para proteção de crânio, pescoço contra agentes térmicos, para proteção de crânio, face e pescoço contra agentes químicos, capuz para proteção de crânio, pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. Escoriantes são aqueles objetos que podem ali acabar cortando a pessoa. Temos também o capuz para proteção de crânio e pescoço contra umidade proveniente de operações com a utilização de água. Partimos já para a questão 4, uma questão também de Palmeira dos Índios, aqui em Alagoas, e foi aí aplicada para o cargo de fiscal de tributos. Mais uma questão com 2 itens. Vamos avaliar. Cabe ao trabalhador
façam aqui o destaque para que vocês não se atrapalhem. Quanto ao EPI, usar o fornecido pela organização, responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, sendo desnecessário comunicar à organização quando ele for extraviado, danificado ou sofrer qualquer alteração que torne impróprio ao seu uso. Errado, né, pessoal? A norma nos diz justamente ao contrário, que quando esse extravio for aí percebido, quando o equipamento estiver danificado ou sofrer qualquer outra alteração, é preciso que a organização seja comunicada. Então, item 1, item incorreto. Item 2, cabe ao fabricante e ao importador de EPI comercializar o EPI com manual de instrução em língua portuguesa, orientando sua utilização, manutenção, processo de limpeza, higienização, restrição e demais referências ao uso. Certinho, né? Foi o que a gente acabou de ver na questão anterior. Então, item 1 é falso e item 2 é verdadeiro. Qual a opção aqui? Letra C, que diz que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Percebam aqui que a ADM Tech, ela costuma brincar com a alternância aqui dos itens e também com a alternância sobre a ordem em que essas afirmativas são ditas verdadeiras ou falsas. Então, não adianta você julgar o item como correto ou o item como falso e na hora de responder aqui se atrapalhar com essas marcações. Então, você precisa prestar atenção na marcação do item, precisa prestar atenção também aqui na hora de escolher a opção correta, se ela está fazendo referência à afirmativa que você julgou como verdadeira, que você julgou como falsa, ou aí em qualquer outra circunstância que se colocar. Então, muita atenção ao julgamento e muita atenção também ao momento em que você está marcando essa opção. Questão 5. Foi aí da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus para o cargo de motorista de UTI móvel. Ele traz um caso clínico aqui. Um motorista de UTI móvel prepara-se para transportar um paciente com uma doença infecciosa altamente contagiosa. Além do transporte, o motorista auxiliará a equipe médica no embarque e desembarque do paciente, exigindo o uso adequado de equipamentos de proteção individual. Qual é o procedimento correto para a remoção dos equipamentos de proteção individual após o transporte de um paciente com doença infecciosa altamente contagiosa? Então, pessoal, quando a gente pensa na utilização dos equipamentos de proteção individual, principalmente dentro dos serviços de saúde ou de ambulâncias ou qualquer outro tipo de carro que esteja fazendo transporte de paciente, você precisa, além de fazer uso do equipamento individual, fazer o uso de maneira correta e saber a maneira correta de colocar e a maneira correta de retirar esse equipamento de proteção individual. E era isso que a ADM Tech queria saber aqui. Será que eu tiro primeiro a máscara, eu tiro primeiro a luva, quando a luva estiver limpa, quando a luva estiver suja, como é que funciona tudo isso? E foi justamente isso aqui que foi colocado para julgamento. Então ele disse que aqui, na letra A, primeiro vai se remover o óculos de proteção ou protetor facial, seguido de luvas, avental e por último a máscara respiratória em qualquer local próximo ao veículo. Primeiro que a questão está errada, porque equipamento de proteção individual, produtos descartáveis não podem ser retirados e jogados em qualquer local, né? Esses equipamentos eles precisam ser retirados em locais adequados, em que você possa descartar da maneira correta. Se for preciso ali descartar em um lixo branco, se for aí preciso descartar um resíduo comum no lixo comum. E aqui, pessoal, remover primeiro o óculos de proteção. Pensem aí que vocês estão com as luvas contaminadas, né? Você colocou lá, inicialmente, colocou o seu capote, colocou a sua touca, colocou ali a sua máscara. Por último, você colocou sua luva. Teve o contato com fluidos do paciente e na hora de retirar, a primeira coisa que você vai tocar com a luva suja são os óculos. Equivocado, né? Nós não podemos começar a retirar os equipamentos de proteção individual pelos óculos. Letra B, diz que vai remover as luvas e o avental em uma única etapa, seguidos pela higienização das mãos, remoção da máscara respiratória e finalizar com óculos de proteção. Aqui você virou um X-Men, né? Porque você consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo, remover luvas e avental em uma etapa única. Equivocado. Letra C, ele diz que primeiro você vai remover as luvas, realizar a higienização das mãos e em seguida remover o avental, óculos de proteção ou proteção facial, máscara respiratória e finalizar com a higienização das mãos. Essa me parece aqui a mais adequada, né?
porque apesar de termos aqui uma realização da higienização das mãos antes da retirada dos outros equipamentos de proteção individual, essa me parece ser aqui das opções colocadas pela ADM-TEC a que mais se parece com as instruções que nós temos nas publicações da Anvisa, dos conselhos regionais aí profissionais. Vamos ler a letra D para a gente saber se está descartando ou se a gente vai precisar refletir um pouco mais. Letra D diz que manter todos os EPIs até a completa desinfecção do veículo de transporte, removendo-os apenas ao retornar para a base operacional. Aqui está errado, né, pessoal? Se você vai realizar aí a desinfecção do veículo de transporte, você não pode estar mais com a vestimenta que você estava atendendo o paciente. Então, o gabarito vai ser sim aqui a letra C. E eu trouxe para vocês a definição dessa doença infecciosa, porque, como eu disse, essas questões são de alguns cargos que não são da área da saúde, na sua grande maioria, e muitas pessoas podem não conhecer essas definições. Então, aqui nós temos que essas doenças infecto-contagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão e são provocadas por agentes patogênicos, como os vírus da gripe, o bacilo da tuberculose e assim por diante. E em algumas ocasiões, para que se produza a doença, é necessário um agente intermediário, transmissor ou vetor. E as orientações aí sobre essa colocação dos equipamentos de proteção individual tem uma indicação. Eu trouxe aqui baseado no material do Corém, em que nós temos que a indicação é que a utilização do EPI siga a seguinte ordem, a ordem de colocação, né? Você vai colocar primeiro o avental, o capote, em seguida a máscara cirúrgica, o óculos de proteção e, por fim, as luvas. Já no caso dos procedimentos aí geradores de aerosóis, você vai precisar, além de tudo isso aqui que você colocou, inserir o gorro ou a touca, porque essas partículas aí que tem ali o seu tamanho menor que 5 micras, elas vão ser disseminadas pelo ambiente, elas podem acabar entrando em contato com o seu cabelo, por isso que aí é preciso fazer o uso do gorro ou da touca. Então, atenção a isso, porque se cair na sua próxima prova de concurso, essa necessidade você vai marcar como correto. E o importante aqui, apresentado pelo COFEM, é que antes da iniciação dessa paramentação é preciso que realize a higiene das mãos com água e sabão ou com solução alcoólica a 70% quando essas mãos elas já estiverem limpas. Já a retirada desses equipamentos de proteção individual, ela vai ocorrer de maneira inversa. Então, primeiro você vai tirar as luvas, depois o avental ou capote, em seguida o óculos de proteção e, por fim, a máscara cirúrgica. E nos procedimentos com aerosóis, luva, avental, gorro, óculos e, por fim, a máscara. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre todos esses aspectos, visitem aqui esse material disponível no site do COFEM. Questão 6. Prefeitura de Timbaúba, o cargo era porteiro. Item 1. É certo afirmar que os equipamentos de proteção individual são identificados pelo local do corpo que buscam proteger cabeça, vias respiratórias, troncos, membros inferiores e superiores, etc. Isso é certo, né? Como nós vimos, existe lá uma divisão desses equipamentos de proteção individuais aí de acordo com a parte do corpo que eles estão protegendo. Item 2. É certo afirmar que o departamento financeiro, o setor da empresa pública ou privada responsável por implementar programas de prevenção de acidentes de trabalho, no caso ele quer dizer aqui que é certo afirmar que é o departamento financeiro, o setor da empresa pública ou privada que vai implementar esse programa de prevenção de acidente de trabalho e risco ambiental. Não, né, pessoal? O departamento financeiro vai estar aí tratando das questões relativas ao lucro, às despesas da empresa, da organização ou do órgão público. E essas definições aí sobre o programa de prevenção de acidentes de trabalho vão estar sendo trabalhadas nas organizações que têm o SESMIT, pelo SESMIT, pelo o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e não pelo Departamento Financeiro. Isso vai ser desenvolvido aí pelo Departamento de Saúde, quando essa organização dispor aí desse órgão em seu organograma. Então, o item 1 é correto e o 2 é errado. Marcamos como gabarito aí a letra B. Seguindo a questão número 7, foi também da Prefeitura de Timbaúba e o cargo era podador. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. Ao propor medidas de proteção para o controle de riscos biológicos, destaquem aqui quais os riscos vocês estão avaliando. Em caso de risco de infecção,
deve-se observar a eliminação de plantas presentes nos ambientes de trabalho. Será que se precisa, para evitar esses riscos biológicos, a eliminação das plantas, quando se quer aí ter nenhum risco biológico dentro do ambiente? Será que eliminar as plantas é uma saída adequada? Sim, é uma saída adequada, né? Porque existem micro-organismos que se proliferam ali dentro desse ambiente, dentro dessa areia em que essa planta é cultivada. Então, esse é um item correto. Então, quando se quer aí propor medidas para esse controle de riscos biológicos, uma saída é sim eliminar as plantas desse ambiente de trabalho. Item 2. A realização de procedimentos de higienização e desinfecção do ambiente, dos materiais e dos equipamentos, bem como das vestimentas, são medidas pouco importantes que não colaboram para o controle de riscos dos agentes biológicos. Então, quer dizer que você lavar um equipamento de proteção individual de uma maneira adequada, numa lavanderia, isso vai estar sendo pouco efetivo para a diminuição aí desses riscos, desses agentes biológicos. É totalmente pelo contrário, né? Quando você desenvolve aí essas ações, elas vão ser bastante importantes para a mitigação de todos esses riscos. Por isso que os hospitais, as clínicas, que têm ali esses procedimentos em que são necessários esses equipamentos de proteção individual privativos ali, eles precisam realizar a higienização de todos esses equipamentos que são fornecidos aos seus trabalhadores, para que esses agentes biológicos eles não sejam propagados aí por onde esses profissionais passarem, dentro e fora da empresa. Então, o gabarito que nós temos aqui é a letra B, em que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Então, lá na NR1, onde nós temos aí as disposições gerais sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais, é importante que vocês façam a leitura da NR1 também. Nós temos que vai caber ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Ele vai precisar informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa, para quê? Para eliminar, ou quando não se pode eliminar, reduzir esses riscos. Ele vai precisar também informar os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, e ainda os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Por que isso é importante? Porque as pessoas que desenvolvem atividade dentro dessa organização precisam conhecer em qual contexto ali de saúde ocupacional elas estão inseridas. Porque se ela sabe ali que são geradas muitas partículas que são ofensivas ao sistema respiratório, se ela vir ali a desenvolver qualquer uma dessas patologias, ela vai saber que existe uma grande chance dessa patologia ser aí advinda dessa exposição ocupacional que ela está tendo dentro do ambiente de trabalho. Outra coisa que cabe ao empregador é elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Não sei o que é ordem de serviço. Você vai precisar visitar o anexo da NR1, em que você tem definições, e lá nessas definições você vai poder perceber que essas ordens de serviços são ali protocolos sobre como precisam ser realizadas todas essas atividades laborais dentro de cada organização. Vai caber ainda ao empregador permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização de preceitos legais e regulamentares sobre segurança no trabalho. Vai precisar também determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise das causas. Precisa disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho e precisa implementar medidas de prevenção, ouvindo sempre os trabalhadores de acordo com uma prioridade. E a ANR nos coloca aqui qual é essa prioridade. Essas medidas precisam ser implementadas sim, mas elas precisam ser implementadas de uma maneira ordenada. E a primeira medida aí que precisa ser tomada são as medidas para a eliminação dos fatores de risco. Porque se eu perceber riscos químicos, biológicos, ergonômicos dentro da organização, eu preciso pensar preliminarmente em eliminá-los, eliminar esses fatores de risco. Depois que eu penso a eliminação, se eu não conseguir que ela seja efetiva, eu preciso pensar na minimização e no controle dos fatores de risco com a adoção de quê? De medidas de proteção coletiva. É a sinalização, é o enclausuramento de alguma máquina, equipamento, é ali mudar alguma disposição dentro desse ambiente.
Caso isso não seja efetivo, eu vou partir para as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Fazer rodízio de pessoal, realocar algum material, algum equipamento. E, por fim, adotar as medidas de proteção individual, caso essas outras medidas elas não sejam efetivas ou elas não tornem aí esses riscos, não levem a eles a níveis aceitáveis. Questão 8 é uma questão da Prefeitura de Timbaúba, do cargo de operador de máquinas. E diz assim: analise as afirmativas a seguir. Item 1. Há alguns EPIs mais comuns para operador de máquinas, são o capacete, o óculos de segurança, os protetores auriculares, os abafadores de ruído, as luvas de proteção e as botas. Todos esses equipamentos de proteção individual são muito aí corriqueiros no dia a dia desses operadores de máquina. Sejam operadores de máquina retroescavadeira, sejam aqueles operadores de máquina empilhadeira ou qualquer uma desse tipo ou similar. Mas além desses, vocês vão precisar também perceber que existem outros elementos aí de proteção individual e coletiva que precisam ser implementados. Esse assento onde esse trabalhador está desenvolvendo as suas atividades, ele precisa ali ter tecnologia para diminuir aquele trepidamento que a máquina vai produzir corriqueiramente. Então, isso vai implicar também nas questões relativas à saúde do trabalhador, porque lá quando nós vamos analisar as NRs que vão tratar de insalubridade, as NRs que vão tratar lá sobre periculosidade, todo esse contexto em que esse trabalhador está inserido será importante para a saúde e segurança do trabalho. Então, esses aspectos relacionados também a essa trepidação, a essa movimentação de mãos e braços, a essa movimentação aí de corpo inteiro desse trabalhador precisarão ser considerados no estabelecimento aí dessa minimização de riscos. Então, sim, esses equipamentos de proteção individual, eles são importantes aqui para o operador de máquinas. Item 2 vai dizer que a NR12 sobre segurança do trabalho em máquinas e equipamentos se restringe à abordagem de questões de segurança do trabalhador, deixando de lado os aspectos ergonômicos e de limpeza dos ambientes de trabalho. Temos aqui uma palavrinha que é bem limitadora, né? Esse se restringe aqui. Então, quando nós analisamos a NR número 12, nós vemos que ela aborda as questões relativas à segurança do trabalho, mas ela também aborda os aspectos relacionados à ergonomia do trabalho e também aborda aspectos relacionados à limpeza dos ambientes de trabalho. Então, questão item 2, item errado, item 1, item correto. Então, a alternativa que nós precisamos marcar aqui é a alternativa de letra B. Questão 9. Analise as afirmativas a seguir. Óculos são considerados equipamentos de proteção individual com modelos projetados para proteção contra impactos e partículas volantes. Partículas volantes, para quem não conhece ainda essa definição, são aquelas partículas que acabam aí voando, saem desses materiais, muitas vezes quando estão sendo feitos lixamentos, quando está ali sendo polido alguma coisa, e essas partículas acabam aí saindo voando, literalmente, pelo ar, e são ditas como partículas volantes. E que se o trabalhador tiver ali sem o equipamento de proteção individual adequado, elas podem muitas vezes lesionar a conjuntiva ocular do trabalhador. E esses óculos aqui também colocados, eles precisam aí ser projetados para proteção contra luminosidade intensa, radiações ultravioletas e infravermelhas. Sim, existem diversos tipos de óculos que vão justamente aqui ser direcionados para aqueles trabalhadores que trabalham com a produção dessas partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou infravermelha. Item 2. Compete à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aqui a ADM-TEC colocou essa definição, mas lá, segundo a NR número 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes mudou a definição e agora se chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Certo? Ouvindo os trabalhadores e usuários recomendar ao empregador o equipamento de proteção individual adequado ao risco existente em determinada atividade. E aqui poderia ficar uma dúvida sobre se essa é uma atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e segundo a ANR, pessoal, essa não é uma atribuição aí colocada como de natureza a ser realizada pela ANR, pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, por isso que aqui
a questão que será marcada, a alternativa correta será a letra B, em que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Eu trouxe para vocês aqui a observação que nós temos lá na NR número 6, em que essa seleção desse equipamento de proteção individual deve ser realizada pela organização com a participação do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, quando houver, após ouvidos os empregados, usuários e a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio ou nomeado. Ou seja, ela não vai especificamente escolher, como a questão nos colocou, mas aí quando a organização for realizar essa escolha desse equipamento de proteção individual, ele vai aí procurar o SESMIT, ele vai procurar os empregados e vai procurar também a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E por que ele vai considerar todas essas informações, todas essas opiniões? Porque são os trabalhadores no dia a dia que estão ali utilizando esses equipamentos de proteção individual e vão poder reportar algum desconforto que acaba ali que o equipamento de proteção individual fabricado por determinada empresa acaba trazendo para eles algum desconforto ali, muitas vezes também até alguma falha que foi percebida pelos trabalhadores. Por isso que vai se escutar todo mundo aí nesse momento. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, para que vocês percebam os vários tipos de equipamento de proteção individual aí para os olhos, que são aí intitulados como óculos. Óculos aí que podem ter aplicações contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou qualquer coisa desse tipo. Questão 10. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com a emissão de documento de liberação para o trabalho. Isso mesmo, pessoal. Esses trabalhadores, sempre que eles trouxerem aí, apresentarem feridas ou lesões nos membros superiores, eles poderão voltar ao trabalho, obviamente aqui, após essa consulta, essa avaliação médica e também com a emissão de um documento de liberação para o trabalho. Isso está lá na NR 32. Item 2. Feridas ou lesões com solução de continuidade, que seria aqui, de um modo bem vulgar, os cortes que são produzidos, né, que nós chamamos na literatura de enfermagem e médica como uma solução de continuidade da pele do trabalhador, não acarretam risco de que se adquiram doenças mais sérias, mesmo que representem uma porta de entrada para agentes biológicos. Não, né, pessoal? Se nós temos ali um braço, nesse braço nós temos uma solução de continuidade aqui, em que você tem sangue jorrando, você tem ali a possibilidade de micro-organismos adentrarem aqui no corpo humano, você tem uma gigantesca porta de entrada e que pode sim acarretar aí a entrada de patógenos que vão ocasionar alguma doença séria, como a hepatite B ou qualquer outra desse tipo. Então aqui, equivocado o item 2, o item 1 está certo. Então o gabarito dessa questão aqui será a letra B. Sempre que vocês pensarem em solução de continuidade, ferida ou qualquer coisa deste tipo, pensem que aquilo é uma porta de entrada para micro-organismos e para doenças no corpo humano. Por isso que quando esses trabalhadores aqui, eles têm essas feridas, o médico precisará avaliar se a atividade que ele desenvolve pode promover aí a entrada de algum tipo de patógeno, ou se usando algum tipo de equipamento de proteção individual ou coletiva, ele vai conseguir ficar livre disso. Questão 11, uma questão também da Prefeitura de Timbaúba, já o cargo aqui foi o caldeireiro. Item 1. Os equipamentos de proteção coletiva beneficiam a todos os trabalhadores. Os equipamentos de proteção individual protegem a pessoa que utiliza o equipamento. Isso, né, pessoal? Isso é a definição em si do que são os equipamentos de proteção individual e do que são os equipamentos de proteção coletiva. Se você pensa numa proteção que está ali individual, é aquela utilizada pelo indivíduo. Já a proteção coletiva não, são placas, são extintores de incêndio, são sensores de fumaça, são qualquer outro tipo de artifício utilizado para proteger todo mundo ao mesmo tempo. É o enclausuramento de uma máquina ali para evitar a produção de algum tipo de barulho dentro da organização. Então aqui o item 1 já é um item correto. Item 2. Os dispositivos de proteção em escadas, guindastes, corredores e esteiras transportadoras
assim como enfuradeiras, serras e prensas, são exemplos de equipamentos de proteção individual. Não, né, pessoal? Se nós temos aqui equipamentos de proteção que estão colocados em escadas, guindastes, corredores e esteiras transportadoras, esses equipamentos vão estar aqui protegendo várias pessoas ao mesmo tempo e não pessoas individuais. Essa proteção ali não é colocada numa escada para proteger apenas Ernesto, não é colocada apenas para proteger meus colegas de trabalho, é para proteger todas as pessoas que vão passar por ali. Do mesmo jeito as que são colocadas em serras, prensas ou qualquer coisa do tipo. Então aqui o nosso gabarito é a afirmativa 1 verdadeira e a 2 falsa. Questão 12. Analise as afirmativas a seguir. É certo afirmar que são equipamentos de proteção individual obrigatórios ao profissional que trabalha na portaria, e especialmente em edificações da administração pública. Então, ele vai aqui listar os equipamentos que ele está dizendo que são equipamentos de proteção individual para uma pessoa que trabalha na portaria. Então, nós temos aqui, ó, máscara de proteção, capacete EPI, protetor auricular e rádio de comunicação do tipo walkie-talkie. Então, se a gente pensa numa pessoa que vai trabalhar numa portaria, ela não vai fazer uso de uma máscara de proteção, salvo em condições excepcionais, né, como os períodos pandêmicos. O capacete de EPI também não vai ser indicado para uma pessoa que trabalha aí numa edificação de administração pública. Protetor auricular também não, porque essa é uma pessoa que trabalha muitas vezes com muitos contatos telefônicos, com muita interação com o público, então ela não vai estar fazendo a utilização de um equipamento de protetor auricular, porque ela precisa escutar todas aquelas pessoas que estão interagindo com ela no ambiente de trabalho. Item 1, incorreto. 2, é certo afirmar que são equipamentos de proteção individual coletiva. Aqui você já poderia cortar a questão, né? Como é que um equipamento é de proteção individual coletiva? Errado, né? Ou é equipamento de proteção individual ou é equipamento de proteção coletiva. Então, esse era o erro aqui dessa questão. Então, nós temos aqui a letra D, em que as duas afirmativas são falsas, estão incorretas. 13. Questão aí de auxiliar de serviços gerais. Os produtos indicados para desinfecção, no caso da SARS-CoV-2, vírus da família do coronavírus, que ao infectar humanos causa uma doença chamada Covid-19, são álcool 70, solução de hipoclorito e detergentes contendo cloro ativo. Aqui estavam os compostos colocados, né, pessoal? Os compostos aí indicados para essa desinfecção no caso do SARS-CoV. Então, o que você avaliaria ali? Será que essa solução de hipoclorito e o álcool 70 são capazes aí de eliminar esses causadores aí da chamada Covid? Me digam aqui no chat ou nos comentários o que vocês acham dessa questão. Vou deixar em aberto. Item 2. O álcool líquido a 92,8 é utilizado como um veículo de formulações cosméticas e como limpador geral para assistência à saúde, sendo por isso o mais indicado para essa desinfecção. Qual é o tipo de álcool que é utilizado aqui para assistência à saúde? É esse álcool a 92,8%? Será que vocês conseguem se recordar disso? Item 3. Como o SARS-CoV não pode ser transmitido por meio de gotículas e contato, nem todas as superfícies das áreas de circulação que possam ter sido contaminadas com o vírus devem ser desinfectadas. Depois de passarmos tanto tempo numa pandemia, escutando tantos jornais, tantos documentários, tantas publicações quanto a isso, é possível que você perceba, muitas vezes até sem ter estudado previamente, que existem duas afirmativas aqui que são incorretas, né, pessoal? O álcool que é utilizado para assistência à saúde não é o álcool a 92,8%, é justamente o álcool a 70%. E a SARS-CoV, esse vírus, ele pode ser sim transmitido por meio de gotícula e contato. E onde essa gotícula, esse contato, ela tiver aí, onde ela for expelida e ela tiver esse contato com esse material, ele pode ser aí uma fonte de transmissão, obviamente respeitando cada tempo relacionado de acordo com o tipo de material. Então, nós temos gabarito dessa questão aqui, letra C, em que apenas uma afirmativa está correta, que é o item 1. E eu trouxe aqui para vocês, ó, que a Anvisa indica que o álcool líquido a 92,8 não é o mais recomendado para desinfecção de superfícies. A concentração de álcool ideal para desinfecção de ambientes e em superfícies, nesses ambientes de trabalho, é o a 70%,
pois essa concentração apresenta maior eficácia contra os micro-organismos, incluindo aí o SARS-CoV. O álcool 92 evapora muito rapidamente e não seria capaz aí de ter essa capacidade de agir contra o vírus. E o SARS-CoV pode ser sim transmitido por gotículas e contato com superfícies contaminadas, especialmente onde há alto fluxo de pessoas. 14. São 20 e poucas questões, tá, pessoal? Nós estamos em mais da metade já. Analise as afirmativas a seguir. Sobre o uso de equipamento de segurança em serviço de limpeza, é correto afirmar que as botas são contraindicadas para atividades de lavagem em geral. Será que eu vou contraindicar aqui as botas para o pessoal que trabalha com a limpeza, jogando água ali muitas vezes nos ambientes, nos banheiros ou em áreas comuns? Não, né, pessoal? Nós vamos indicar aqui a utilização das botas. Então, elas são, na verdade, indicadas para esses profissionais. Então, o item 1 aqui está incorreto por conta disso. Item 2. As luvas, enquanto equipamento de segurança em serviço de limpeza, devem ser do tamanho adequado, além de resistentes para não rasgarem durante a tarefa. Certo, né? Existe uma imensidão de luvas, cada uma para o seu tipo de procedimento adequado. Por exemplo, nós temos as luvas de borracha para esses serviços de limpeza, temos luvas de malhas de aço para aquelas pessoas que trabalham cortando carnes em frigoríficos, e cada uma dessas luvas, elas precisam ser aí, respeitar o tamanho adequado da mão do trabalhador para não ficarem muito folgadas ou muito curtas, porque senão a proteção aí será limitada e acabará até prejudicando a atividade laboral do trabalhador. Por isso que pensar as luvas é pensar no tamanho adequado, na resistência que elas têm e que elas não rasguem durante as tarefas que serão realizadas. Então, o gabarito aqui, letra C, em que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Aqui eu trouxe para vocês os exemplos das muitas luvas que existem, ó, luvas com emborrachado, aqui as luvas de procedimento, nós temos aqui as luvas cirúrgicas estéreis, temos aqui as luvas que são utilizadas pelo pessoal que trabalha com eletricidade, então todas elas precisam ser adequadas ao trabalho que será realizado com elas e também ao tamanho da mão do trabalhador, né? Existem luvas de vários tamanhos e cada uma delas vai se adequar aí ao trabalhador. E as botas aqui de borracha indicadas para aquelas pessoas que terão contatos com ambientes em que pode ter contato com umidade ou água líquida. 15. Analise as afirmativas a seguir. A lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja, onde acontece o recebimento, a classificação, pesagem e lavagem de roupas, e outra limpa, onde ocorre a manipulação de roupas lavadas, segundo o NR 32, que trata de segurança e saúde no serviço de saúde. Isso mesmo, né, pessoal? Todos os serviços de saúde aí que tem uma grande demanda por materiais de hotelaria, por equipamentos de proteção individual, eles precisam ter em seu ambiente as lavanderias. E essas lavanderias, elas serão constituídas aqui de dois ambientes, um ambiente que é considerado sujo, que é um ambiente onde se vai fazer esse recebimento dessa roupa que vem ali dos postos de trabalho, que vem ali os lençóis, as toalhas dos pacientes que estão nas unidades, e ela precisará sim ser considerada aqui área suja. É preciso que se tenha também uma área limpa, é preciso que se tenha aqui uma barreira entre essas duas áreas, e essa barreira vai ser aí constituída de muitas formas, né? A NR 32 vai também orientar que entre essas áreas precisam ter aqui as máquinas lavadoras com portas duplas. Por que portas duplas? Porque aqui na área suja precisam ser depositadas as roupas na lavadora e quando limpas elas serão retiradas aqui pelo outro lado, pela outra porta, para serem depositadas aqui na área limpa, em que serão aí realizadas as atividades de passar as roupas, os lençóis, dobrar e acondicionar da maneira adequada de acordo com os protocolos da unidade. Então aqui o item 1 é correto. Item 2. Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ter porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja por um operador e após lavada retirada na área limpa por outro operador, segundo a NR 32. Certo também, né? Como eu expliquei aqui para vocês. Então, nós temos que as duas afirmativas aqui são verdadeiras.
afirmativas que trataram sobre a estrutura das lavanderias. E aqui o tópico da NR32, né, que fala das lavanderias. Ó. A lavanderia deve possuir 2 áreas distintas, sendo uma suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, a classificação, a pesagem, a lavagem e na segunda a manipulação das roupas lavadas. Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja por um operador e após a lavada retirada na área limpa por outro operador. A comunicação entre as duas áreas somente será permitida por meio de visores ou intercomunicadores. Certo? Então pensem aí nas estruturas das lavanderias que vocês já viram ao longo da vida, se elas atendiam a essa exigência da NR32. Falando ainda dessas lavanderias, elas precisam ter calandras. E nessas calandras, o que é preciso que exista? Termômetro para cada câmara de aquecimento, indicando a temperatura das calhas ou do cilindro aquecido. O que é calandra? Vocês conhecem o que é calandra? É um equipamento por onde as roupas lavadas elas vão ali passar para que sejam aquecidas e depois sejam dobradas e acondicionadas. É preciso que elas tenham também o termostato e os dispositivos de proteção que impeçam a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores junto a esses cilindros ou partes móveis da máquina. E as máquinas de lavar, as centrífugas e as secadoras devem ser dotadas de dispositivos eletromecânicos que interrompam seu funcionamento quando dá abertura de seus compartimentos. Então eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma calandra, que é por onde essas roupas vão passar aqui, ó, vai passar pelos o rolo e vai sair aqui passadinha, pronta para ser acondicionada e distribuída às unidades do hospital. Questão 16, auxiliar de serviços gerais também de Timbaúba. Item 1. Os equipamentos de proteção individual devem ser selecionados de forma a oferecer eficácia necessária para o controle da exposição aos riscos e para o conforto do trabalhador. Isso mesmo, né? Por isso que os trabalhadores eles são consultados quando se está ali elaborando um pedido de compra sobre equipamento de proteção individual. Por isso que a NR6 traz essa observação que o SESMIT precisa ser consultado, que a CIPA precisa ser consultada e que os trabalhadores precisam ser consultados também. Item 2. O empregador não é responsável pelo fornecimento gratuito, lavagem e higienização dos EPIs. O erro está aqui em afirmar que não é responsabilidade do empregador, porque ele sim precisa fornecer gratuitamente, precisa lavar e higienizar esses equipamentos de proteção individual. Se o avaliador tivesse colocado aqui empregado, aí a afirmação ficaria correta, mas como ele colocou empregador, ele precisa sim fornecer tudo isso. Então o item 1 é verdadeiro e o item 2 é falso. Gabarito, letra B. 17. Cargo de eletricista lá de Timbaúba também. Item 1. Os principais EPIs utilizados para a segurança do eletricista são capacetes, luvas metálicas e botas. Imagine aí, pessoal, um trabalhador que vai trabalhar com a segurança elétrica de uma instalação e ele vai trabalhar com luvas metálicas. Equivocado, né? Porque isso favoreceria o acontecimento aí de acidentes do trabalho envolvendo a eletricidade. Então, luvas metálicas não. Eles vão utilizar as luvas de borracha adequadas para essa atividade. 2. O uso de EPIs é obrigatório para o eletricista para evitar o risco de choque elétrico. Sim, né? Eles vão precisar utilizar os capacetes, as luvas, as botas e também sua vestimenta adequada para realizar essas atividades. Então, gabarito C, em que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa por esse aspecto aqui de ter colocado luvas metálicas como sendo indicadas para o pessoal que trabalham com eletricidade. Lá na NR6, nós temos que os membros superiores aqui, eles serão protegidos com luvas, e aqui nós temos vários tipos de luva. Luva contra agente abrasivo, contra agente cortante e perfurante, contra choque, contra agente térmico, contra agente biológico, contra agente químico, contra vibrações, contra a umidade proveniente de operações com utilização de água, contra a radiação ionizante. Nós temos também aqui o creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos. Atenção que aqui está colocado creme protetor de segurança,
porque se o avaliador colocar na sua prova protetor solar, ele não vai ser considerado aqui, segundo a NR número 6, como um equipamento de proteção individual. Outra coisa que protege os membros superiores são os vários tipos de mangas existentes. Manga para proteção do braço e antebraço contra choque, contra agente abrasivo, agente cortante, umidade, agente térmico, agente químico. Temos as braçadeiras aí para proteção do antebraço contra agentes cortantes, do antebraço contra agentes escoriantes também. Temos a dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e também contra os escoriantes. Percebem que cada um dos equipamentos é direcionado para uma parte específica do corpo humano, por isso que lá naquele outro item o avaliador fez esse questionamento. 18. Agente municipal de trânsito de Timbaúba também. Item 1. Entende-se como equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado ao aumento de riscos e de ameaças à segurança do trabalhador. Erro identificado, né? Ele precisa diminuir esse risco e não aumentar. Então, item 1, incorreto. O capacete para proteção contra impacto de objetos sobre o crânio, capacete para proteção contra choque elétrico e capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos são exemplos de equipamentos de proteção individual, EPIs, para a proteção da cabeça. Vocês lembram que já viram essa afirmação em outra questão? A bancada MTech tem muito disso, de repetir alguns itens, retirar ali de uma questão, repetir na outra prova, fazer ali uma alteração básica, uma alteração pequena em cada um daqueles itens, um diz que sim, outro diz que não, mas ela costuma fazer uso desses mesmos termos, dessas mesmas afirmativas. E por que isso é bom? É bom porque aquelas pessoas que responderem questões anteriores, como vocês estão aqui comigo, respondendo todas as questões da ADM-TEC sobre NR6 e NR32 e sobre biossegurança do ano de 2022 e 2023, vão largar na frente da concorrência, porque a concorrência quer descobrir como a banca cobra esse assunto lá na hora da prova. E você não, você precisa ser diferente, você precisa aí passar por um treino duro para que no jogo você encontre ali um cenário de facilidades para a sua aprovação. Vamos continuar aqui. Então, o gabarito aqui será a letra C, onde a afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 1 é falsa. 19. Equipamentos de proteção individual é todo equipamento ou dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Certo, né? Equipamento de proteção individual, produto ou dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar. Então, aqui, item correto. 2. Cabe ao empregador, aqui, adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, mas não cabe exigir que o trabalhador utilize o EPI. Não, né, pessoal? Além do empregador ser responsável por adquirir o equipamento de proteção adequado, ele precisa exigir do trabalhador o seu uso. E quando lá a fiscalização do trabalho, os auditores fiscais do trabalho visitarem a unidade, eles vão fazer a investigação se além do fornecimento desse equipamento de proteção individual está ocorrendo, se essa exigência do uso dele também está se fazendo presente ali. Eles vão fazer ali pesquisas, interrogar conversar ali com os trabalhadores, saber como é que funciona toda essa cobrança. E também o trabalhador precisará provar que exige essa cobrança, existe esse fornecimento. Por isso que os registros do fornecimento e das exigências de uso desses equipamentos de proteção individual são tão importantes. Então, o nosso gabarito, considerando aqui essa observação, é a letra B, em que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa, por aqui trazer essa definição equivocada dessa função aqui do empregador. 20, reta final já. A ADM-TEC da Câmara de Frei Miguelinho, de auxiliar de serviços gerais. Analise as afirmativas a seguir. É certo afirmar, de acordo com a NR32, que cabe ao empregador proibir que o trabalhador com risco de exposição a agente biológico utilize pias de trabalho para fins diversos dos previstos, certo? Ele pode proibir o fumo, ele pode proibir o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos locais de trabalho,
Ele pode proibir o consumo de alimentos e bebidas nos espaços de trabalho e ele pode proibir o armazenamento de alimentos em locais não destinados para este fim. Correto, né? Tudo certinho aqui, segundo a NR32. Os alimentos precisarão ser consumidos no local adequado. A armazenação de alimentos e de qualquer outro tipo de material ou objeto pessoal precisará ser realizada no local adequado, assim como esse manuseio dessas lentes ou qualquer outro artifício aí que o trabalhador precisa utilizar no seu dia a dia. 2. É certo afirmar que, de acordo com a NR32, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agente biológico devem utilizar a vestimenta de trabalho adequada, que deve ser providenciada pelo empregador. Os trabalhadores poderão, quando necessário, deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Aí não, né, pessoal? O equipamento de proteção individual precisa ser fornecido, o equipamento de proteção individual precisa ser utilizado pelo empregado, mas esse empregado não pode deixar o ambiente de trabalho ali com o seu equipamento de proteção individual, porque ele pode ali estar levando contaminante para outras pessoas e depois ele pode estar trazendo contaminantes para dentro da empresa, para dentro das atividades. Pense aí numa indústria farmacêutica em que se produz aí muitos medicamentos manipulados. Se esses trabalhadores ficassem utilizando esses equipamentos de proteção individual para ir para casa, no ônibus, no carro, no mototáxi, a pé, quanto de bactérias, quanto de micro-organismos eles não poderiam estar trazendo para o setor produtivo no dia seguinte, quanto ali de produtos químicos eles não podiam estar levando impregnados nos seus equipamentos de proteção individual para dentro das suas residências. Então, por isso que essa utilização, essa saída dessas vestimentas utilizadas no ambiente de trabalho é vedada. Então, o item 2 aqui está incorreto. Gabarito, então, letra B. Afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2, falsa. E aqui eu trouxe as observações da NR32, ó. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. E aqui vocês pensem não só nos agentes biológicos, pensem nos agentes químicos e também nos agentes físicos. E essa vestimenta ela deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Esses trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com equipamento de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. O empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimenta limpa e para deposição das usadas. Aqui vai ser um cesto para colocar aqui os equipamentos que estejam contaminados e ali um armário onde todas aquelas vestimentas limpas sejam disponibilizadas no início dos turnos de trabalho. Outra coisa que a NR coloca aqui é que a higienização das vestimentas utilizadas em centros cirúrgicos ou em centros obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de paciente com doença infecto-contagiosa e quando houver contato direto com vestimenta com material orgânico, deve ser aí de responsabilidade do empregador essa higienização. Tranquilo? Questão 21. Câmara de Frei Miguelinho, auxiliar de serviços gerais também. Item 1. São principais equipamentos de proteção individual para a realização do trabalho de limpeza profissional. Destaquem aqui qual é o tipo de trabalho. Trabalho de limpeza profissional. Luvas de proteção são utilizadas durante a limpeza profissional? Sim. Protetor auricular é utilizado durante esse serviço de proteção auricular, esse serviço, aliás, de proteção, esse serviço de realização de limpeza profissional? Sim. Por que esse protetor auricular? Porque muitas vezes eles utilizam aspiradores de pó, enceradeiras ou qualquer coisa desse tipo que emita um som que pode ali afetar a audição desses trabalhadores, levar à produção, ao desenvolvimento de uma PAIR ou qualquer coisa do tipo. Bota, precisa usar bota? Sim. Avental, placas de sinalização aqui não são equipamentos de proteção individual, né? Então, se ele está pedindo EPI, as placas de sinalização aqui são colocadas em algumas literaturas como equipamento de proteção coletiva. Tá? Então, aqui poderia gerar uma dúvida para você, mas a banca ADM Tech, aqui nesse concurso, ela afirmou para os candidatos que a placa de sinalização seria considerada como um equipamento de proteção individual. Fica aqui para a gente a reflexão
de como a banca tem aí essa observação quanto a esses instrumentos de trabalho. Então, nas próximas questões que vocês verem da bancada e MTech, vocês pensem, respondi uma questão lá atrás da Câmara de Frei Miguelinho que as placas de sinalização foram colocadas como equipamentos de proteção individual, mas Ernesto falou para mim que existem literaturas em que as placas de sinalização são colocadas como equipamento de proteção coletiva. Então, muita atenção ao que o avaliador vai colocar na sua questão, tá? Item 2. Embora recomendável ao auxiliar de serviços gerais a utilização dos equipamentos de proteção individual, não há evidências que comprovem que os EPIs reduzam riscos à saúde das pessoas. Errado, né, pessoal? Os equipamentos de proteção individual são consolidados como instrumentos que reduzem os riscos à saúde das pessoas, sejam elas aí profissionais de limpeza, sejam elas profissionais de indústrias, sejam elas profissionais de unidades hospitalares ou de qualquer outro ambiente de trabalho. Se o equipamento de proteção individual for adequado, for regulamentado, for capaz de reduzir os riscos, eles são muito efetivos sim nessa redução. Então aqui, salvo essa observação aí da bancada MTech, essa particularidade, o gabarito dessa questão é a letra B, em que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Aqui nós terminamos, pessoal, essa primeira abordagem dessas questões aí da bancada e MTech. Eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês também, tratando dessas cobranças nos concursos públicos, das questões relacionadas à biossegurança e às normas regulamentadoras. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, para que vocês possam me seguir, possam ficar por dentro de todas as atividades que eu desenvolvo aqui no mundo digital e também aqui nas minhas atividades de vida diária. E chamo vocês para vocês assinarem o meu canal, deixarem o seu comentário nesse vídeo, se vocês gostaram, se vocês tiveram dúvida, quais são os próximos assuntos que vocês querem ver aqui nessa playlist. Compartilhem comigo suas opiniões, deixem um like no vídeo, isso é muito importante. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que virão com resoluções de questões e também com alguns aspectos de teoria relacionados à enfermagem e à saúde e segurança no trabalho. O meu abraço para vocês, que vocês tenham aí uma jornada linda, uma jornada brilhante no mundo dos concursos públicos. A educação muda a vida sim, a educação mudou minha vida. Eu saí lá do interior de Pernambuco, uma cidadezinha de apenas 13 mil habitantes, passei em concursos de nível municipal, estadual e federal e hoje eu estou no Judiciário Federal porque eu não baixei minha cabeça para as dificuldades, eu venci as barreiras, eu usei dos artifícios que eu tinha para conseguir galgar aí meu cargo público e continuo estudando muito e agora eu estou aqui para te ajudar a mudar de vida, para que você facilite aí as suas relações sociais e da sua família também. Um abraço para vocês e até a próxima!